que os Estados Unidos estão no seu ocaso, junto com eles, capitalismo financeiro, ordoliberalismo, neoliberalismo, civilização ocidental. E que uma das causas, e incrivelmente também uma das consequências disso, além de degradação moral, e quando eu falo degradação moral, gente, eu não estou usando linguagem de crente, não. É moral no sentido do que é certo, do que é errado, do comportamento adequado. Tipo, eu fiz um post que acabou viralizando. Viralizar, gente, é uma jossa. As pessoas costumam achar que, nossa, viralizar é uma ótima maneira de você ganhar seguidores. Não, viralizar é uma ótima maneira de você ganhar hate. Eu tenho, nem lembro bem, uns 12 mil seguidores no X. Acho que é coisa assim, 12, 14 mil, um número assim. Então, não é um número grande, mas também não é um número pequeno. Acho que é um número razoável, considerando que eu estou lá desde 2009, né? 16 anos, faz sentido você ter uma quantidade razoável de seguidores. Certo? Faz sentido. Então, eu honestamente, eu não sou muito fã de viralizar, não. Eu publiquei uma imagem de Gaza recente, de Gaza por satélite. Se você for no Google Earth, você tem uma imagem bem antiga. O mundo inteiro está com imagem atualizada, menos Gaza. E não é difícil entender a razão, não, porque Gaza não existe mais. Gaza virou uma paisagem lunar. E se vocês verem o nível dos comentários, do hate, e quase tudo de cristãos, evangélicos, gente do bem, na visão deles, né? Quase tudo cristão e evangélico. Justificando, cara, o absurdo, o injustificável. Certo? Justificando o injustificável. É uma coisa que você fala, gente, de onde essas pessoas saíram, né? De que sarjeta, de que buraco imundo de esgoto essa gente saiu. Justificando o assassinato em massa de crianças. Certo? Justificando o assassinato em massa de crianças, rindo, fazendo troça. Sabe? Você fala, cara, que nojo. Isso é que é degradação moral. Degradação moral é isso. É nesse sentido. As sociedades percebem a degradação moral. Por mais que elas finjam que não, elas percebem. E elas percebem também o declínio econômico, o declínio político. Elas compreendem isso, ainda que intuitivamente. Uma pessoa individualmente costuma ser inteligente, mas o povo, como massa, é burro. Interessante isso, né? Se você a soma de pessoas inteligentes, normalmente produz uma multidão estúpida. Não deixa de ser até assustador isso. Aqui, ó, eu coloquei essa estaquinha, que ela mostra até onde vai minhas plantinhas. Deixa eu mostrar para vocês. Todo esse canteiro aqui está plantado com os mais variados tipos de semente. Desde aquelas permanentes, né, que vão ficar aqui, principalmente cenoura e rabanete, tem alguns nabos também, até aquelas provisórias, aquelas que assim que crescer eu vou transplantar para outro lugar. Não tem repolho, mas acho que tem brócoli, né? Tem umas plantinhas assim, estão plantadas aqui. E claro, essas mudinhas de alface. Isso aqui, essas 5 covas aqui, são rosas. Lembra que eu falei para vocês que... Olha os gatinhos se divertindo. Eu acho muito bom que os gatinhos fiquem aqui, porque enquanto eles estão aqui, os canarinhos e outros comedores de plantinhas não estão, né? Então, acho muito bom os gatinhos ficarem aqui comigo. Me ajuda a diminuir o número de rivais. Vamos colocar assim. Então aqui eu plantei rosa, são roseiras. Por que roseira? Porque eu gosto da flor, é bonita. E porque uma horta tem que ter flor. Lembra? Eu falei para vocês, horta tem que ter flor. Horta precisa de flor. Por causa do cheiro, do perfume, né? Atrai insetos e espanta insetos, porque confunde. O perfume das flores confunde vários insetos.
E, particularmente a rosa, ela não é que ela atrai abelhas, né? Não, não é isso. Deixa eu explicar para vocês. A rosa, ela tá aqui porque ela é bonita, porque eu gosto de rosa e porque eu sou católico. É a flor de Nossa Senhora. Eu sou devoto da Virgem Santa de Guadalupe. O milagre dela está profundamente associado a rosas, né? Gosto muito de rosas. Enfim, vou dar um jeito de plantar. Eu tenho mais algumas sementes de flores. Tá vendo esse canteirinho aqui? Esse quadradinho aqui? Deixa eu explicar ele para vocês, antes de voltar a falar de geopolítica. Esse canteirinho aqui tinha um pé de jiló. Quando for limpar ele, sem querer, eu arranquei ele. Mas se eu conseguir plantar, parece que ele já vingou de novo. Seja como for, tem muita semente de jiló aqui. E eu amo jiló. Gosto dele cru com limão, dele em conserva, refogado com abobrinha, farofa. Eu sou goiano. Goianos normalmente curtem essa verdura específica. Aí eu vou... Só tô terminando de deixar esse solo aqui mais macio, mais fofo. Acho que hoje de tarde mesmo eu já termino. Jogar um esterquinho nele e ver se eu jogo semente de flor aqui. Certo? Esse quadradinho é um ótimo lugar para ter flor. O ideal é você espalhar a flor por toda a horta. Certo? Porque a horta não pode produzir só comida para o corpo. É interessante que ela produza comida para a alma. E flor é comida para a alma. Produzir tempero, sabe? Essas coisas todas. Aí o que eu fiz? Para delimitar até onde eu plantei, a metade esquerda do canteiro e a metade direita até esse pedacinho de madeira aqui. Essa parte aqui eu quero ver se eu planto, eu estou acabando enrolando. Essa parte aqui, ó, quero ver se eu planto rúcula. Tem muita muda de rúcula ali. Vou transplantar algumas para cá. Eu adoro rúcula. Né? Rúcula é uma ótima verdura. É importante a gente ter verdura. Mas agora voltando ao caso dos Estados Unidos, né? Então as sociedades percebem a decadência. E depois de perderem guerras que iniciam grandes momentos de declínio, eu estou falando especificamente em relação à guerra do Afeganistão, as pessoas adotam movimentos, ações semelhantes ao longo da história. Sabe, o comportamento das pessoas diante do império em declínio, ele não é muito variável, igual você pensa. Você tem uma negação, né? Uma negação seguida por uma volta ao conservadorismo. O conservadorismo é a crença de que você tem que manter as tradições, ou até o reacionarismo, né? Voltar a um passado normalmente imaginado, não era um passado real. Porque muita gente acha que, bom, os Estados Unidos estão em decadência por causa dos gays, por causa dos pretos, por causa dos pobres, por causa dos latinos, por causa dos migrantes, né? Por causa da mistura racial. Muita gente acredita nessas bobagens e fala assim, bom, os Estados Unidos estão em decadência por causa disso. Então, se a gente combate os migrantes, se a gente combate algumas identidades, a gente vai voltar a ser os Estados Unidos quem era. Como se os Estados Unidos, quando foram grandes, o foram porque adotaram um comportamento puritano e moralista. Não, não foi por isso que os Estados Unidos se tornaram grandes. Foi porque eles eram líderes tecnológicos e industriais. Então não é questão de você trazer de volta o branco, macho, heterossexual. Não. Questão de você trazer de volta a indústria. Mas é difícil as pessoas entenderem que eles estão no buraco que eles estão, porque acabaram com as próprias indústrias para dar lucro para os donos das indústrias, que levaram as instalações para a Ásia. Então eles se sentem mais confortáveis acreditando que é tudo culpa dos latinos, dos gays, dos pretos, dos migrantes. As pessoas são assim, né? As pessoas são assim. E elas se convencem facilmente de que é isso. Resolver o problema dos Estados Unidos é fácil. Basta voltar aos valores antigos, aos supostos valores morais que fizeram a América grande.
The Trump administration just halted Harvard University's ability to enroll international students. This is breaking news, marking a major escalation in the administration's efforts to pressure the university to fall in line with the president's agenda. What are they asking Harvard to do? Is it they can't enroll new international students, or the ones that are there have to go somewhere else? So it sounds like they have basically lost their ability to enroll international students. And so that's going to impact future students. But we're also hearing that Kristi Noem, the secretary of DHS, announced that current international students there must transfer or lose their status. Transfer to another American university. Another university that would be in good standing with this program. So what that means a couple weeks out from graduation day is that if those students don't transfer, they might lose their legal status here in the U.S. Saying, you guys are all blaming China, you're blaming us, but it's really your own fault, and America now needs a revolution. They rob you blind and you thank them for it. That's a tragedy. That's a scam. That's why I'm saying this right now. Americans, you don't need a tariff. You need a revolution. For decades, your government and oligarchs ship your job to China. Not for diplomacy, not for peace, but to exploit cheap labors. And in the process, they hollowed out your middle class, crushed your working class, and told you to be proud while they sold your future for profit. And yes, China made money, but we used it to build roads, lift millions out of poverty, fund healthcare, raise living standard. We reinvested in our people. My family also benefited from it. What did your oligarchs do? They bought yachts, private jets, mansions with golf course driveways. They manipulate the market, dodge tax, and poured billions into endless wars. And you get stagnated wages, crippling healthcare costs, cheap dopamine, debt, and flagged wave property made in China while they pick your pocket. For 40 years, both China and the United States benefit from the trade, the manufacturing, but only one of us use that wealth to build. This isn't China's fault. This is yours. You let this happen. You let the oligarchs fit your lies while they made you fat, poor, and addicted. Now they blame China for mess they made. I don't think so. I don't think you need another tariff. You need to wake up. You need to take your country back. I think you need a revolution. Oh, he has a point. Tipo escravidão, Ku Klux Klan, comandada por evangélicos, anticatolicismo, antissemitismo. Mas vocês falam, gente, mas os Estados Unidos não defendem o país legítimo, que é a expressão, né, supostamente, semita? Não. Os Estados Unidos de fato defendem, ou pelo menos fingem que defendem, né? Usam o Estado legítimo como ponta de lança de todo tipo de maldade para desviar de si a atenção e colocar a culpa nos judeus. Mas o mais importante não é isso. O sionista não é necessariamente judeu. Da mesma forma que o crente não é cristão, que o neopentecostal não é cristão. Cristão é quem segue a mensagem de Cristo. A mensagem de Cristo é os evangelhos. O que os evangelhos pregam? É bem simples. Amar a Deus acima de todas as coisas. Não pode ser um mito. Tem que ser Deus. Ao próximo como a ti mesmo. Você não pode desejar a morte do próximo. Certo? Você não pode desejar o mal do próximo. Você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Não julga. Não condena. E essa é a mensagem dos evangelhos. Ser cristão é isso. Ser cristão não é seguir as mensagens de Satanás, como os evangélicos fazem. Como assim, Lídia? Os evangélicos seguem a mensagem de Satanás? Eles seguem, gente. 3 dos 4 evangelhos contam a história de Jesus ser tentado. Olha lá as formigas malditas. Nossa Senhora, gente, que raiva. Olha lá, olha o tanto, tá vendo? 3 dos 4, olha só a quantidade. 3 dos 4 evangelhos conta que Jesus foi ser tentado no deserto. Tentado por quem? Por Satanás em pessoa. O que o Satanás prometeu para Jesus? Poder, milagres, riqueza. Que é exatamente o que os pastores evangélicos neopentecostais prometem aos fiéis deles. Que é exatamente o motivo pelos quais os fiéis neopentecostais
vão à igreja atrás de milagre, riqueza e poder. Eles não vão atrás de amor, de aprender a não julgar, de aprender a não condenar. Eles não vão para aprender a amar. Eles vão idolatrar Satanás ou qualquer representante dele na terra que exista. Então, os evangélicos, os neopentecostais, não são cristãos. Para ser cristão, você tem que seguir a mensagem dos evangelhos. E os evangelhos, conforme nós dissemos, seguem a mensagem de Satanás. Não de Jesus, não do Cristo. Nesse mesmo sentido, os sionistas não são judeus. Os sionistas não são judeus. Entre outras coisas, porque o judaísmo é claro num ponto específico. Israel, que não é um estado, é uma comunidade de crentes, de fiéis, Israel vai ser restaurado quando o Messias vier. A grande diferença original entre cristãos e judeus é o Messias. Nós cristãos acreditamos que o Messias é Jesus, o Cristo. Para os judeus, não. Para os judeus, o Messias ainda não veio. E só quando o Messias vier, ele vai restaurar Israel. Certo? É o Messias que vai restaurar Israel. Não são os sionistas, não é um partido político, não é os Estados Unidos, não é a ONU. É o Messias. Certo? Nesse sentido, os sionistas não são judeus, tanto quanto os neopentecostais não são cristãos. Perfeito? É tipo isso, fácil de entender. Mas por que eu estou falando isso? Bom, a identidade norte-americana é construída em cima de alguns pilares. O norte-americano é essencialmente o branco. E isso é fácil de perceber na própria Declaração de Independência. Todos nós somos iguais em dignidade e direitos. Temos certos direitos inalienáveis, ou seja, que não pode ser vendido, trocado, emprestado. Direito à dignidade, à vida e à liberdade. Muito bem. Qual foi a interpretação da Suprema Corte por quase 100 anos? Todos nós não incluímos os indígenas. Na verdade, os indígenas só se tornaram cidadãos dos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. Até a Segunda Guerra Mundial, os donos da terra, tal como os palestinos no Estado Legítimo, não eram cidadãos. Então, esse todos nós não incluía todos. O nós não incluía os indígenas, os donos ancestrais das terras. E, por óbvio, também não incluíam os pretos. Então, não inclui pretos e não inclui indígenas. Mas não é só isso, não inclui a mulher. Se todos eram iguais em dignidade e em direito, por que a mulher não podia votar? Então, quem era ser todos? Os homens brancos, somente esses eram iguais. Homens brancos, de preferência anglo-saxão. Então, esses eram todos. O restante nem gente era. Porque senão, o restante, mulheres, que corresponde a metade da humanidade, pretos, indígenas, teriam direito à dignidade e teriam direito a direitos. Se não tinham, porque não eram considerados norte-americanos. Os Estados Unidos foram fundados em cima disso e de um antissemitismo raivoso e de um anticatolicismo ainda mais raivoso. Porque os livros escritos por anglo-saxões, os livros escritos por protestantes, adoram falar que os católicos eram maus, queimaram gente na fogueira, queimaram bruxas. Na verdade, a grande maioria das bruxas queimadas foram por protestantes. Os países onde bruxa era queimada 3x4 é a Inglaterra, norte da França, a França huguenote, a Alemanha e, sobretudo, Suíça, além dos próprios Estados Unidos. Em Salem. Salem não era comunidade católica, Salem era comunidade de crentes endoidecidos. Certo? Então, esse lance de queimar mulheres e tal, esse lance é protestante, não é católico. Correto? O anticatolicismo é base da identidade norte-americana, a pureza racial branca e o anticatolicismo. Isso acaba espantando muitos norte-americanos diante da Igreja Católica. E o Papa, que é mestiço, tá? O Papa, não sei se vocês perceberam, ele não é branco. Dentro dos Estados Unidos ele não é considerado branco. Inclusive o irmão dele foi pressionado a se declarar preto. Porque muita gente falou, os ancestrais deles são creoles. São franceses, não são franceses, né? Perdão. São creoles. Não vem da França, vem da Louisiana. São pretos.
Então ele é considerado um un-American, um não americano. Agora muita gente, diante disso, vai ter que falar, bom, vai ter que redefinir o que é americano, né? Porque o primeiro Papa nascido nos Estados Unidos, e cidadão peruano, inclusive, não é branco. Não é branco. Não é aquilo que se convenciona chamar de norte-americano. Eu não sei se vocês estão vendo, tem um punhado de lugar que está nascendo semente de tomate. Tá vendo? Desenho de tomate para todo lado. Naquele outro canteiro também tinha. E eu ainda plantei muito, joguei muita semente de tomatinho aqui e plantei uma porrada de tomate no canteiro ali de mudas. Que o tomate eu quero espalhar ele por essa horta inteira. Tomate é vida. Certo? Tomate é vida. Olha lá, ó. Não sei se vocês estão vendo também, minhas mostardas, já daria para colher. Se as lesmas não as estivessem devorando. Agora eu vou ter que pensar numa solução para as lesmas também, não só para as formigas. Pensar na solução para as lesmas. Mas eu acho que essas rúculos aqui vão ajudar a espantar a lesma, por causa do cheiro e tudo mais. Tem muita esperança que aumentando a quantidade de rúcula, que às vezes eu consigo semente de coentro também, aumentando a quantidade de rúcula e de coentro, eu naturalmente torno isso aqui um ambiente mais hostil para lesmas. Certo? Mas voltando ao nosso caso, a identidade americana é essencialmente WASP, né? White Anglo-Saxon Protestant. Branco evangélico anglo-saxão. Definitivamente não é o caso do Papa, né? Do Santo Papa, que não é branco, é mestiço, não é evangélico, é católico e não é anglo-saxão. É uma mistura de francês com italiano. Então não podia ter alguém menos americano do que o Papa americano. E agora os americanos, se quiserem ser o país do Papa, vão ter que aceitar que ele é americano. E aceitando que ele é americano, bom, vai ter que aceitar que qualquer um nascido nos Estados Unidos seja americano. Não está fácil isso não, gente. Porque muitos americanos veem a decadência dos Estados Unidos e enxergam, como eu disse, essa decadência como fruto não da desindustrialização, da financiarização, do aumento da desigualdade, das guerras constantes, dos déficits orçamentários e fiscais constantes e eternos, da dívida cada vez mais alta. Não. Essas pessoas, quase como um bolsonarista típico, enxerga só o que quer ver. E acredita que os Estados Unidos estão em decadência por causa dos valores que eu já disse, né? Não por causa de questões econômicas e reais, mas por causa de bobagens tiradas da imaginação deles. É um bolsonarismo. O bolsonarismo é um fenômeno que existe independente de existir Bolsonaro ou não. Certo? Não precisa existir Bolsonaro para existir o bolsonarismo. Não precisa. O bolsonarismo é um sintoma de decadência burguesa. Certo? De decadência do capitalismo. De um país. A decadência moral do qual nós estamos falando. Não é questão de roupa, de como você se veste, de com quem você vai para a cama, não. É questão de que maldade você tolera ou justifica em nome das suas crenças. Por que o catolicismo não permite o comunismo? O catolicismo não permite que a gente seja comunista, não sei se vocês sabem disso. Está na doutrina social da igreja, do Papa Leão XIII, inclusive. Das primeiras coisas que eu aprendi. E por isso eu sou anarquista. Você fala, mas anarquista é quase igual ao comunista. Mas não é. O comunismo, ele é uma fase, certo? Que é antecedido pelo socialismo. Então, antes de chegar no comunismo, você tem que fazer a revolução. Agora, você não faz uma revolução, pelo menos não no sentido comunista clássico, sem desviver pessoas. E o que a doutrina social da igreja diz, o que Leão XIII disse, é que não há muita justificativa moral para você sair matando as pessoas. Isso não é muito cristão. Você pode ser evangélico, mas certamente não é católico.
Então, não tem problema nenhum ser anarquista. Agora, ser comunista tem. Porque ser comunista implica em acreditar que se deve fazer uma revolução e matar todos os burgueses antes de implantar a sociedade ideal. Tem outras questões envolvidas, mas a essência é essa. Então, por isso eu sou anarquista. Anarquista de um tipo bem especial. Ah, mas não existe anarquista cristão. Fale isso para Lev Tolstói. Né? Fale isso para Lev Tolstói. Que escreveu, na verdade, um ótimo livro. Eu gostaria, inclusive, de agradecer mais uma vez a Vânia, que me deu, né? O reino de Deus está no meio de nós. Foi escrito por Lev Tolstói, grande anarquista russo. Ele não era muito a favor da religião organizada, mas ele era cristão. E eu até sou a favor de uma religião organizada. Eu gosto de ser católico. Me sinto tranquilo com a nossa igreja sendo governada por um papa. Me sinto tranquilo pela existência de bispos. Me sinto tranquilo diante de um padre. Mas isso é pessoal. O fato é que o norte-americano típico não se sente tranquilo com essas coisas. O norte-americano típico é profundamente anticatólico. Então o norte-americano típico não reconhece em Robert Prevost uma figura excepcional. Nem sequer reconhece nele uma figura norte-americana. Porque ele é mestiço, porque ele é católico. Ah lá, gente, isso aqui tudo, sabe essa folhinha redonda? Tá vendo essa folhinha redonda que eu tô arrancando? Isso é caputinha. Ah, mas a caputinha é comestível, tem uma flor bonita assim. Isso e uma praga de proporções épicas. Basta você ver pelo tanto dela que existe aqui. Se eu não arrancar, vai tomar conta não só desse canteiro, mas vai tomar conta da horta inteira. E eu tenho que tomar cuidado para não arrancar os amendoins que eu plantei aqui, né? E tem que fazer isso todo dia. Todo dia você arranca um pouco de mato. Seja tiririca, seja caputinha, seja capim de cavalo. Olha lá, toma cuidado para não arrancar o amendoim. Tá vendo o amendoim aqui? Você não pode arrancar o amendoim. É uma luta constante. Vamos dizer que horta é para você que quer se manter ativo. Ele exige uma tomada de tempo constante. Olha lá, ó. Mostarda, bastante mostarda. Repare que aqui as lesmas não chegaram. Por causa dessa planta aqui, ó. Isso aqui é comestível, é nativa, é grão da terra. Repare, se tem grão da terra, não tem lesma. Isso diz muito sobre aquilo que eu falo para vocês sempre. A horta tem que ter cheiro. A horta tem que ter cor. É isso que espanta as pragas. Eu não vou arrancar todo o caputinho aqui hoje. Vou arrancar alguma coisa. E a horta tem que ser assim. Cada dia você faz um pouquinho de coisa. Nunca termina. Mas ó, já tem bem menos caputinha do que tinha antes. Hoje à tarde eu arranco mais. Amanhã eu arranco mais um pouquinho. E é assim que a gente vai cuidando da nossa horta. Ah, Leida, pouca água, assim. Tem pouca pressão. É paia, mas o que eu vou fazer? Eu vou chorar? Não. Regando minha horta do jeito que dá. Né? Um passo por vez. Mas voltando ao caso. Os norte-americanos, vendo a decadência evidente do país deles, porque eles percebem a decadência do próprio padrão de vida. As pessoas percebem quando estão empobrecendo. Primeiro você pode negar esse empobrecimento próprio, mas você vê o empobrecimento da família, dos vizinhos, dos amigos, até você perceber que você finalmente também está empobrecendo. Né?
até você perceber. Quando você perceber, você vai lutar contra esse empobrecimento. O que você vai fazer? Vou resgatar os antigos valores. Mas o empobrecimento não depende de valores. A decadência não é uma questão de valores. Decadência, como eu disse, é a desindustrialização, a concentração de renda, as guerras infinitas, o aumento constante da dívida e do déficit. E isso que causa e causou o enfraquecimento dos Estados Unidos. O enfraquecimento moral é só uma consequência. Tipo OnlyFans, fake news. Cara, cristão difundindo fake news, que sabe que é fake news, é um completo absurdo. Porque o próprio Jesus disse, conheça a verdade e a verdade vos libertará. Falou que o diabo é o pai da mentira. E mesmo assim os caras propagam fake news. Certo? Como eu disse, não são cristãos. Fazem cosplay de cristianismo. Isso tanto lá quanto aqui. Mas enfim. Olha lá, ó. Esse canteiro estava bem mais sujo. Isso aqui pode parecer caruru, mas não é. É quinoa. Tá vendo? Quinoa vermelha. Eu não estou cultivando pelo grão. Estou cultivando mais pela folha e pelo ramo. Não é gostoso, é sadio e tudo mais, mas não é gostoso não. Então eu vou dar para as galinhas. Vou alimentar as galinhas com isso. Dizer, isso aí é muito saudável. Gente, se o principal objetivo de alguma coisa é ser saudável, você pode ter certeza que o gosto é ruim. Certo? A quinoa ou amaranto é uma dessas coisas. É saudável, ou seja, não é gostoso. Né? Não é mesmo gostoso. Voltando ao assunto, não, né? Os norte-americanos perceberam a decadência dos Estados Unidos e chegaram à conclusão que ela tem que ser restaurada por um homem de valores, um homem forte. E aí votaram no Trump. E eu tenho um videozinho que mostra sobre a necessidade que algumas pessoas têm de homens desse tipo. Deixa eu mostrar para vocês. Cansado de ser rejeitado? Não aguenta mais o feminismo? Quer companhia, mas odeia ser questionado? A Full Reborn Experience ouviu seu choro, meu caro macho. Apresentamos a linha Red Pill Dream, projetadas para aceitarem tudo, inclusive você. Nós acolhemos a sua incompetência afetiva. Tread Wife 3000, sorriso permanente, zero opiniões e configurada em pose de oração ou servidão. Responde com doçura a comandos de voz como cala sua boca e quem paga as contas aqui sou eu. Frases pré-gravadas. Sem razão, amor. O feminismo acabou com tudo. Estrutura reforçada para aguentar qualquer pancada. E silicone à prova de chamas. Bang Made Premium. Corpo de silicone, cérebro de vento e recheio de esteroides ou Ozempic. Decora e limpa a casa enquanto você joga Call of Duty. Elogia sua Alpha Energy e grita nem todo homem se detectar alguma insatisfação feminina no ambiente. Colete à prova de lacração que não envelhece nunca. Programada com as frases sua ex é louca, a culpa não é sua. E sabe dizer sim em 8 idiomas. Virgin Diamond 4000, ideal para homens com tendências patológicas infantilizadas. Lacrada de fábrica, sem poros, sem pelos, tudo rosinha e voz fina. Software em branco para controle total e você nunca se sente ameaçado. Vem com as frases, não sabia disso, você me ensina tanta coisa. Não questiona o seu vício em hentai e aceita seu body pillow de anime. A linha Red Pill Dream é também um avanço civilizatório, já que esfaquear uma boneca não conta como feminicídio. Mulheres e meninas reais ficarão bem mais seguras longe de você. Ninguém engravida ou herda sua raiva inexplicável por mulheres e seus memes nazifascistas. Compre agora e ganhe. Curso Gaslighting 101. Ensine sua boneca a culpar a si mesma pelo que você faz. Kit patológico. Rastreador GPS e microfone acoplado no peito. Garantia vitalícia. Se ela reclamar, a gente derrete ela e ninguém vai preso. Sem direito ao orgasmo, consentimento ou humanidade. A companheira dos seus sonhos chegou. Porque mulheres reais são difíceis demais.
conforme vocês viram. Olha lá, gente, antes de eu mostrar, olha só que bonito. Meu agrião roxo. Nossa, pensa uma verdura que eu gosto. Vocês sabem o que eu vou fazer? Eu mesmo gosto de produzir minhas próprias mudas, né? Vou deixar os mais roxos dentro dos agriões, pendoar. Vou comer os mais verdes. Para que a próxima rodada que nascer, fruto das sementes que eu mesmo colher, eles sejam ainda mais roxos e saborosos. Vou deixar uns verdes também, porque tem quem gosta, né? Então eu vou selecionar os mais roxos, como este e este. E selecionar os mais verdinhos, como este e este. Não vou selecionar os intermediários, não. Ou é roxo ou é verde. E aí, hora que pendoar da semente, eu vou ter agriões ainda melhores, né? Enfim, vamos comentar sobre o vídeo. Acho que eu não preciso de muito comentário, não, né? Tá mais ou menos claro. Mas ele precisa de explicação. Se ele não precisa de comentário, por um lado, vamos explicar o que acontece. O macho, ele aprendeu que deve ser o provedor, certo? Deve ser o provedor, que ele tem que impor sua masculinidade. Então, só que esse mesmo macho está com 30 anos, não consegue sair de casa. E ele não culpa o capitalismo por isso. Ele culpa as mulheres. Ele é desagradável, grosseiro, estúpido. Sabia que o Brasil é o único país do mundo, de verdade, o único país do mundo, do planeta inteiro, onde as mulheres estudam mais que os homens? Vocês sabiam disso? Do mundo inteiro. Ah, gente, essas abóboras eu trouxe lá do meu finado tio. Olha, não estava esperando que elas nascessem. Que eram sementes muito velhas. Sementes acho que tem uns 5 anos. Mas elas nasceram, gente. Que bênção. Que alegria. Esse negócio vermelho aqui é o quê? Esse café. Esse grão de café. Como é que veio parar aqui? Eu digo pra vocês, jacu. Que tem muito jacu. E os jacus sim, eles entram na minha horta. Então olha só, gente. Nossa, vocês não sabem a alegria que eu tô com esses pés de abóbora. Meu finado tio, ele recolheu as sementes. Claro, antes de ele morrer, levou para minha avózinha, que deu para minha mãezinha. Pegou elas para a gente levar para Alto Rio Doce, mas roubaram as minhas terras antes de eu poder plantar. Aí levei elas para Catalão, ficou lá 2 anos, trouxe para cá, falei, não vai nascer. Plantei, nasceu. Agora eu vou cuidar delas, agora que eu identifiquei, vou cuidar delas, vou pôr elas para produzir. Pela cara, pelo tipo de folha, não é abóbora, é moranga. Uau, é moranga. Bom, mas voltando ao nosso assunto. Então o cara aprende que deve ser provedor, que é quem manda, quem não sei o quê. E aí chega o capitalismo, ele não estuda, vira o famoso nem, não consegue trabalho, não consegue renda, não consegue sair da casa da mãe. E só é macho nas redes sociais. Isso cria um rancor muito profundo, não do capitalismo. Porque esses jovens são facilmente manipulados. O rancor deles em relação às mulheres. Por isso que o conservador é, de um modo geral, misógino. O conservador é, de um modo geral, misógino. Isso vale para o Brasil e vale também para os Estados Unidos. O conservador é, antes de qualquer coisa, um misógino. Profundamente, o Trump é profundamente misógino. A ideologia inteira ANCAP é misógina. Os incels, não precisa dizer, né? São absurdamente misóginos. Inclusive porque eles são covardes. Se eles fossem tão machões assim, eles teriam raiva de macho mais forte do que eles. Mas não. A raiva deles é dos mais fracos. A raiva deles é das mulheres. Esse tipo de macho ridicularizado ali no vídeo que nós mostramos ilustra bem isso.
É a base do conservadorismo. Esses tipos acreditam que restaurar a grandeza do macho vai trazer de volta a grandeza pessoal e a grandeza da América ou do Brasil, né? Esse tipo de gente é assim. Por isso, junto com a decadência de toda a civilização, você vê a ascensão do nazismo, do fascismo, dos crentes, dos misóginos, dos machistas. Esse tipo de gente ascende em momentos de decadência. Eles são um sintoma da decadência, eles não são a causa da decadência. Os Estados Unidos não estão em decadência por causa do fascismo, por causa da misoginia, por causa do racismo. Não. A decadência deles é que amplificou o sinal dessa gente. Essa gente perdedora, ela não consegue entender que está perdendo por causa do capitalismo. Até porque o capitalismo é algo contra o qual eles não querem lutar, porque não se veem capazes, não se veem tendo a força necessária. Então para eles é mais fácil lutar contra o imigrante, contra o preto, contra o latino, contra o pobre, contra o gay, contra a pessoa trans, contra aquilo que ele classifica de mais fraco. Ah lá, as formigas. É contra esse que ele quer lutar. Contra o que ele acha que é mais fraco. Ou que pelo menos deveria ser mais fraco, né, na cabeça doente dele. Porque essa é uma luta que ele acha que pode ganhar. E que ele acha que se vencendo vai mudar alguma coisa. Então o que eu estou dizendo? Que essa ascensão de fascismo, machismo, identitarismo, neopentecostalismo não é a causa da decadência, certo? Os neopentecostais, os racistas, os homofóbicos, os LGBTQ, ativistas, os verdistas zongueiros, os incels, os ancaps, isso tudo é farinha da mesma mandioca, né? Face da mesma moeda sem valor. Não é a ascensão dessa gente que está provocando a decadência, seja dos Estados Unidos, seja do capitalismo, seja do mundo ocidental. A ascensão deles não é a causa, a ascensão deles é a consequência. Então, para deter a ascensão do fascismo, bom, só existe um jeito de derrotar o fascismo, né? É o jeito soviético, o jeito chinês, o jeito iugoslavo. São as três únicas formas eficazes de se derrotar o fascismo. Não se derrota fascismo com ciranda. Não se derrota fascismo com webcomunismo. Acho que fica óbvio, né? Acho que é mais ou menos evidente. Fascismo vai ser derrotado pela melhoria dos padrões de vida da classe trabalhadora. E isso não vai ser conseguido dentro do neoliberalismo, do ordoliberalismo ou do ancapismo. Muito pelo contrário. Isso vai ser conseguido, por exemplo, com a revolução ou com a aplicação da doutrina social da igreja. Um dos motivos pelos quais os evangélicos neopentecostais odeiam os católicos. Não tem nada a ver com Deus. O negócio deles não é Deus, não. O negócio deles não é Cristo, não. O negócio deles é o outro. Certo? Que eles não suportam. Que eles não aguentam. Não poder discriminar alguém mais fraco. Muito pelo contrário, ser obrigado a amar o diferente. Isso eles não estão dispostos a fazer. Jamais, sob nenhuma circunstância. Nem lá, nem aqui. Por isso, tanto lá quanto aqui, exibe esses sinais de decadência profunda. Leida, mas o que no Brasil está em decadência? Nós nunca tivemos um auge, por que nós já estamos em decadência? Cara, o mesmo tipo de capitalismo que eles implantaram no Ocidente, implantaram aqui. Certo? Então, lá como aqui, se eles implantaram o mesmo tipo de capitalismo lá do que aqui, as consequências serão e estão sendo as mesmas, tanto lá quanto aqui. Então, por consequência disso, fenômenos semelhantes lá e aqui estão acontecendo. Mas, reitero, esses fenômenos não são causa, são consequência. E isso tem que ser levado em consideração se a gente, de fato, aspirar a algum tipo de melhora. O pacto civilizacional, que é também um pacto gerencial. As elites têm que se tornarem gerentes, mas não só da própria mesquinharia, da própria mesquinhez, não.
do desenvolvimento da sociedade. Por isso que no vídeo anterior, na live anterior, nós falamos sobre Jean Monnet, que foi o cérebro por trás do Plano Schuman, que apesar do nome, né, tem a ver com a recuperação da economia francesa após a Segunda Guerra Mundial. Recuperar uma economia, recuperar uma sociedade, passa por recuperar o padrão de vida dos trabalhadores, que correspondem sempre à maior parte das pessoas. É sobre isso. E é exatamente isso que o ordoliberalismo, que o neoliberalismo impede. Então nós sabemos quem são nossos adversários. Que é o primeiro passo para você vencer qualquer luta, né? É saber contra o que você está lutando. Os incels, ANCAPs, ativistas LGBTQ, verdistas ongueiros, roquistas, fachos, eles estão lutando contra moinhos de vento. E acabam sendo o problema. Achando que estão conseguindo a solução, eles se tornam o problema. O que nos distingue dessa gente? Ou pelo menos o que deveria nos nortear para nos distinguir dessa gente? A consciência de que, bom, ganhar ou perder, isso vai depender da luta. Mas lutar, bom, aí depende de outras coisas. E essas outras coisas que a gente tem que praticar urgentemente, enquanto é tempo. Depois que Inês for morta, nada mais vai adiantar. É sobre isso. E acho que vai ficar tudo bem. Até mais, gente.